E aí, galera, beleza? Vamos lá para a primeira parte da nossa aula de hoje, né? Nós vamos fazer vários exercícios, então eu aconselho que vocês peguem aí papel, caneta, para estar fazendo os exercícios, ok? Nesse vídeo mesmo a gente vai fazer o exercício e já vai fazer a correção, tá? Então é legal que você acompanhe o vídeo já fazendo os exercícios. E a segunda parte da aula de hoje é a execução da técnica que nós estamos trabalhando no laboratório. Então, esses exercícios a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai dar uma cara diferente para os nossos exercícios. Então, a gente vai trabalhar, né, com outros formatos. O primeiro formato que a gente vai ver é o que é, né? Então, eu tenho aqui para vocês, ó. O que é? Tem nome de ave, mas não voa. Não canta e não tem pena. E qual é a pista? Pode ser usado somente por homens, tá? Então, esse item, ok? É um item. E todo esse exercício que a gente está trabalhando hoje vai ser em cima daqueles itens que a gente já viu, e são itens utilizados no dia a dia da enfermagem. Essa é a primeira questão. O que é? Tem nome de ave, mas não voa, não canta e não tem pena. E a pista pode ser usado somente por homens. Vocês têm exatamente 1 minuto para dar a resposta. Acabou o tempo. Se você respondeu papagaio, você acertou. Então, esse aqui é o item, tá? É o papagaio, né? Ele tem nome de ave, mas ele não voa, né? Ele não tem pena. Esse item, gente, nós utilizamos quando o paciente ele não pode levantar para o banheiro, mas não tem necessidade de fazer uso de fralda e não precisa de sonda, né? Então, é uma opção que o que nós temos, né? Que a gente pode oferecer para o paciente. Existe o papagaio de plástico e o papagaio de metal. Sempre antes da gente oferecer para o paciente, a gente precisa aquecer, né? Como que a gente faz isso? Vai depender do setor onde você está trabalhando. Uma das formas mais simples de se aquecer o papagaio antes de oferecer para o paciente é aquecer no chuveiro, né? Passar na água do chuveiro. Uma coisa importante, os papagaios de plástico, aqueles que são de plástico, eles têm uma facilidade, né? Eles têm uma facilidade. Como ele é de plástico, ele tem uma graduação aqui, né? Então, a gente consegue saber a quantidade de diurese que o paciente está desprezando. Em algumas situações, pode ser que o médico peça para a gente anotar, né, a quantidade de diurese que o paciente está eliminando. Se nós utilizarmos esse modelo de papagaio aqui, a gente vai ter que despejar num cálice graduado para eu saber a quantidade de ml. Já no papagaio de plástico não precisa, né? Ele já vem com essa graduação. Então é só eu levantar com essa boca aqui para cima, que a diurese vai se concentrar aqui no fundo. E aí, como ele é um frasco, né? O papagaio ele é transparente por conta do plástico, eu consigo enxergar. Não é que ele é transparente, né? Mas dá pra gente enxergar a quantidade de diurese que foi desprezada, que o paciente eliminou, ok? Então, tá aí o primeiro, o que é. Forca, né? Vamos brincar um pouco de forca. Qual é o nome deste item? Aqui tem as letras para vocês estarem preenchendo. Vocês têm
exatamente 1 minuto. Acabou o tempo. Se você respondeu sonda nasoenteral, você acertou, né? Então aqui as letrinhas, ó. Sonda nasoenteral, ok? Sonda nasoenteral. Então deixa eu puxar aqui, tá? É utilizada para auxiliar na alimentação. Então essa sonda é utilizada quando o paciente não pode comer pela boca, tá? Essa sonda ela entra pelo nariz, por isso que a gente chama ela de naso, e ela vai até o intestino, por isso que a gente chama ela de enteral, por isso nasoenteral, entra pelo nariz e para pelo intestino. Então toda vez que a gente falar entérico, enteral, a gente está relacionando com o intestino. Lembre de desinteria, né? Então é um problema do intestino. Ela tem um pêndulo metálico, ó, aqui na ponta, né, que auxilia a migração da sonda até o intestino. No caso dessa sonda, a gente precisa fazer um raio-x para confirmar a localização, ok? A passagem dessa sonda, ela é restrita do enfermeiro, mas o auxiliar e o técnico auxiliam tanto na passagem como podem fazer a administração das dietas através aqui dessa sonda, ok? O que é de novo? Quando um paciente não pode defecar mais pelo ânus, seja temporariamente ou permanentemente, ele vai precisar de uma. E aí, novamente, vamos lá. Vocês têm 1 minuto para me responder esse o que é. Acabou o tempo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, gente, é uma bolsa de colostomia, tá? Ou de ileostomia. Ela foi utilizada também, ficou bem conhecida porque o nosso presidente precisou utilizar uma, né? Na época da campanha, ele sofreu um atentado e aí houve a perfuração, né, de uma artéria muito próxima ao intestino. E aí, por conta disso, ele precisou fazer uso, né, de uma bolsa de colostomia. Ela também pode ser utilizada caso, né, a operação seja feita na região do ilho. Nós assistimos um vídeo no módulo passado. É só vocês clicarem nesse link, tá? Que ele já vai levar vocês direto lá para o vídeo, ok? Aonde mostra todo o processo de troca de bolsa, de limpeza de estoma, tá? Então, o que acontece?
A colostomia, ela desvia, né, o trânsito das fezes, né? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos o intestino, certo? Ó, então, aqui eu tenho o intestino delgado, né, que não está em destaque na imagem. E aqui eu tenho o cólon, né? O cólon ascendente, transverso e descendente. Então, no caso da imagem, foi necessário retirar esse pedaço aqui do intestino. Ou seja, houve uma interrupção, né, do trajeto das fezes. Então, as fezes não vão conseguir atravessar até o ânus, ok? Então, aqui seria o final do intestino. Essa parte aqui vai ficar ali, né, sem função. E aí, aqui nessa região é feito um estoma. Aqui está escrito em inglês, né, estoma, mas para nós a gente chama de estoma. Estoma é o processo feito, tá? É quando a estrutura do intestino vem para fora do abdômen. Como ela tá aqui na região do cólon, eu vou chamar de colostomia, ok? Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, olha, tem que realizar a limpeza, né, do estômago, tal. Então, eu tô falando, né, da estrutura, né, da parte do intestino que tá para fora do abdômen, ok? Agora, se ela tá na região, né, nessa região aqui do cólon, né, cólon descendente, a gente chama de colostomia. Se ela tivesse mais desse ladinho aqui, tá, ó, porque o ilho é essa parte aqui, ó, aonde eu tô passando o mouse, ou seja, o ilho é a última porção do intestino delgado. Se a bolsa estivesse aqui, né, aí nós iríamos chamá-la de bolsa de iliostomia, tá? Então, o estoma foi feito na região do ilho, e aí é uma iliostomia, tá bom? Existe uma diferença sutil entre as fezes que saem quando, né, o processo é no cólon e quando é no ilho, uma vez que é no cólon que acontece a reabsorção de água. Então, as fezes aqui na região do cólon, quando a gente vai fazer a limpeza da bolsa, tendem a ser um pouco mais consistente do que quando a bolsinha é aqui, né, na região do ilho, tá? Então, né, pelo estômago, seja no ilho ou seja no cólon, né? Então, aqui na bolsinha, é captado tanto água, líquido, gases, as fezes, né? Então, saem tudo por aqui, tá? Aqui tem um outro exemplo. Essa bolsinha ela é descartável, ela não é muito legal porque ela é transparente, né? Mas o custo dela é mais em conta. Então, pode ser que a gente acabe se deparando com ela. Aqui onde tem essa marcaçãozinha aqui, ó, que eu tô passando o mouse, ela desprende. Então, a gente encaixa o estômago aqui dentro e essa parte quadradinha é um adesivo que gruda na pele do paciente. Essa aqui é a que a moça do vídeo utiliza para trocar, tá? E aí ela mostra bem como é que funciona essa daqui, tá bom? Aqui eu tenho uma colostomia. Essa parte onde eu tô passando o mouse, que é essa vermelhinha aqui, ó, é o estoma. Como ela está nessa região, é uma colostomia. Aqui eu tenho um estoma, tá? Ó. Como tá na região do ilho, é uma iliostomia, tá ok? Então tá aí para vocês a resposta, né, dessa charada aí. Outra forca. Qual é o nome deste item? Vocês têm exatos 60 segundos. Ah, acabou o tempo. Esse cara aqui, ele é bem conhecido também e ele é muito importante, tá? Acertou quem respondeu que é um frasco umidificador, tá bom? Então, aqui as letrinhas aqui, ó, se encaixaria em frasco
umidificador, tá bom? Frasco umidificador. Nesse frasco, a gente coloca água para oxigênio, sempre respeitando o limite máximo e nunca deixando chegar até o limite mínimo, tá? Sem esse frasco, o oxigênio oferecido para o paciente vai estar seco. É um pouco pior do que respirar no inverno, né? Então, quando a gente está nos meses mais frios, a gente sente o ar seco, fica ruim de respirar. No caso do nosso paciente, se a gente montar todo o circuito, né, de suporte ventilatório para o paciente, né, sem colocar água, aqui o que vai acontecer? O oxigênio vai chegar seco. E aí, por que volume máximo e volume mínimo? Porque aqui dentro tem um caninho. Esse caninho, ele vem só até aqui. Se você deixar chegar no volume mínimo, não vai adiantar nada, né? Porque não vai estar umedecendo o oxigênio. Enquanto que, se ultrapassar o volume máximo, a água começa a vazar pelo catéter e molhar o paciente, tá? Então, é um componente fundamental para oferecer oxigênio. Na apostila, né, que vocês têm de itens, a gente fala bastante sobre esse item aqui e todo o conjunto de oxigenoterapia, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Ah, não vamos não. Deixa eu explicar melhor aqui, ó. Aqui eu tenho o frasco umidificador, tá? Ó, ele tá aqui. Aqui eu tenho, né, o fluxômetro. Essa é a parede da cama do paciente. Então, essa régua aqui, ó, ela controla, né, o fluxo de O2 do hospital, ó. Então, O2, todo o fluxômetro, o frasco que a gente acabou de ver, e essa aqui é uma mangueira extensora, tá? Ó. Então, eu tenho o frasco umidificador, a mangueira extensora e o dispositivo que vai no rosto do paciente, que pode ser essa máscara ou pode ser qualquer outro dispositivo que, né, seja melhor indicado, tá? Aqui, ó, eu tenho um cilindro. Nessa imagem, né, o suporte de O2, ele tava o frasco, né, o umidificador estava conectado na parede, né, em cima da cama do paciente. Nesse caso aqui é comum ambulância, né, ou em situações de emergência. Eu tenho o cilindro de oxigênio, eu tenho a válvula de fluxômetro, né, e aqui eu tenho o frasco umidificador, ok? Então vejam bem, o oxigênio ele vem por aqui, ele sai, né, e ele desce primeiramente, aí ele é umidificado pela água e depois ele sai para chegar até o paciente úmido, tá bom? O volume, deixa eu ver essa imagem aqui tá melhor, ó. O volume de oxigênio que vai entrar no paciente, nós controlamos por essa rodinha aqui que eu tô passando o mouse, ó. Então aqui eu tenho 1, 3, né, e vai subindo. Conforme eu vou mexendo nessa rodinha aqui, uma bolinha que tem aqui dentro vai subindo. No caso da nossa imagem, ó, tem uma bolinha metálica aqui, ó. Essa bolinha metálica está me dizendo que o volume de litros aqui são 3 litros por minuto. Então, o paciente está recebendo 3 litros por minuto de oxigênio umidificado, tá bom? Aqui é a mangueira extensora. É comum a gente ouvir o pessoal chamar de chicote também, tá? Então, falar, eu preciso de um chicote. É essa mangueirinha aqui, tá? Que é o que é? Agora chegou a outra pergunta, tá? O que é o que é? A gente põe embaixo para não ficar molhado ou melecado. Pista: pode ser usado por homens e por mulheres. Pista 2: quando alguém batiza seu filho ou filha, ela é sua? 1 minuto para vocês responderem.
Acabou o tempo! Você acertou se você respondeu comadre, né? Então, comadre. A comadre, né, ela precisa ser colocada embaixo do paciente, né? Então, por exemplo, ela é utilizada para coletar fezes no caso de homens, né? Porque urina a gente tem o Uripen como o Uripen e o papagaio, né? Aí as mulheres não, as mulheres a gente utiliza a comadre tanto para fezes quanto para urina, tá bom? Ela também tem na apresentação de plástico e de metal. E se a gente tiver se no posto onde a gente trabalha só tem a de metal, a gente precisa aquecer também antes de oferecer para paciente, tá? Ou para o paciente. E a gente pode fazer isso com a água do chuveiro, né? Então, aquecendo com a própria água do chuveiro do quarto do paciente. O importante é nunca ofertar isso aqui gelado, tá, gente? É metal. Então, nossa, é bem desagradável, tá? Então, aqui a gente tem ela de plástico, ó, e a de metal. E essa parte aqui fica pro lado das costas do paciente. Então, você imagina essa parada aqui, metálica, gelada, nas suas costas. Pô, terrível, cara. Toda a vontade que você tinha de fazer cocô e xixi ali foi embora, né? Então, se o paciente tá, nossa, ali sofrendo, que quer ir no banheiro, não pode levantar, né? Então, é uma opção para fralda, uma vez que o paciente não fica com aquilo, né, com aquela região abafada. Então, é uma alternativa. O paciente está consciente, ele consegue pedir ajuda. Ele só não é para ele levantar, né, por diversos motivos. Aí você vai e entrega essa parada aqui gelada para pôr no meio das costas dele. Aham, tá, ó. Já era, mano. A vontade que ele tinha de ir no banheiro foi embora. Então, assim, né, não custa, né? Vamos aquecer antes de oferecer para o paciente, tá bom? Aqui a gente tem uma opção, né, bem bacana, alguns hospitais disponibilizam, que são esses protetores de comadre descartável, né? A gente consegue encaixar na comadre, né? E fica mais fácil da gente fazer, da gente desprezar, né, ali as eliminações do paciente, seja diurese ou fezes, tá bom? Como proceder, vocês precisam se adaptar ao que o setor onde vocês estão diz, tá? Como, se tem o plástico, se não tem, se tem outro tipo de plástico, se não tem, tá bom? Então, é importante a gente se atentar a isso, tá? Mais uma. Agora a forca. Qual é o nome desse item? Não vale colocar só lixo, ok? Tem mais coisa aqui, ó. Tem mais letrinhas aqui, tá? 1 minuto para vocês. Acabou. Esse cara aqui, gente, ele é um cara muito importante na nossa vida, tá? Esse cara aqui é o lixo infectante, tá? Então, se você escreveu que ele é o lixo infectante, você acertou. Então, vamos lá. Nesse lixo, a gente descarta tudo que teve em contato com o paciente, por exemplo, fralda, curativo, seringa, gás, entre outros, tá? Em muitos estabelecimentos, a gente também descarta as embalagens, né? As embalagens da agulha, da seringa, do equipo. Então, assim, o que não é descartado nesse lixo são coisas pérfuro-cortantes, como ampolas de vidro, as agulhas, scalp, gelco, isso não é descartado aqui, tá bom? Então, e muito importante, esse lixo usa um saco branco, tá bom? É um saco que a gente chama de leitoso. Não é o saco preto, é o saco branco, tá bom? Então tá aqui a resposta para vocês. Encontre o erro, né? Então aqui para vocês
um outro, né? Uma outra atividade para vocês encontrarem o erro, tá? Não é jogo dos 7 erros, tá bom? Então, para vocês acharem o erro, vocês têm 1 minuto. Ah, acabou! Bom, o que que tá errado aqui, né, gente? O que que tá errado? Bom, o dispositivo, ele não condiz com, né, aqui como que ele é usado, né? Então, no exercício anterior, né, nos exercícios anteriores, a gente viu a sonda nasogástrica, que ela entra pelo nariz e ela vem até o intestino. E que essa sonda nasoenteral, ela tinha um pêndulo, né, na ponta para ajudar a migração. Essa sonda aqui do lado não tem pêndulo metálico nenhum aqui, ó. Tá? Então essa sonda não corresponde a essa imagem. Por quê? Porque essa imagem, a minha sonda entra pelo nariz e vai até o intestino. O que faz com que, assim, gente, quando a gente passa a sonda, ela para aqui. Aí o peristaltismo do sistema digestório faz com que ela caminhe até o intestino. E isso é muito auxiliado, né? O pêndulo ele é fundamental nesse processo. É um pêndulo metálico. Aqui nessa sonda eu não tenho pêndulo metálico. Por quê? Porque ela é uma sonda nasogástrica, ou SNG. Ela é utilizada quando o paciente não consegue se alimentar pela boca. Ela entra pelo nariz e vai até o estômago e não até o intestino, como mostra a imagem aqui, ok? Então, essa é a resposta aí para vocês, tá? A passagem dela também é restrita do enfermeiro, mas auxiliares e técnicos auxiliam na passagem e administram as dietas, tá bom? Próximo exercício, a forca, né? Então, vamos de forca de novo, né? Qual é o nome desse item? Esse aí tá bem facinho, hein? 1 minuto. Acabou o tempo. Então vamos lá. Quem é esse cara? É o catéter tipo óculos, né? Então a carinha dele já me diz o nome dele, né? Então é o catéter tipo óculos. É um dispositivo, né, usado como suporte ventilatório, né? Ele dá esse auxílio para ajudar o paciente a respirar. Então ele é conectado a uma fonte de oxigênio para que o paciente tenha uma melhor oxigenação, né? Então no caso, né, nesse aqui, ó, ele é só enroscado atrás da orelha, como se fosse um óculos mesmo. E essa parte aqui, gente, é conectada nessa parte aqui, ó, que a gente viu do exercício anterior, ó. Aqui, ó.
Então, eu conecto uma parte, o catéter tipo óculos aqui do extensor e a outra ponta é conectada no frasco. Então, nessa imagem aqui, ó, nesse final aqui, eu poderia ter muito bem um catéter tipo óculos para fazer a oxigenação, né, do meu paciente. Esse dispositivo ele também pode ser visto, né, nesse formato aqui, naquela moça do filme A Culpa é das Estrelas, tá? Então, a personagem lá, a mocinha, né? Não vou dar spoiler, não vou dizer se é ela que sobrevive ou se é ela que morre, mas a mocinha usa, né, ó, esse tipo de catéter aqui, tá bom? Então, esse é o catéter tipo óculos. Vamos seguindo, então. O que é o que é? Parece uma sanfona, mas não toca nada. É indicado quando o paciente faz uma cirurgia e precisa drenar substâncias que vão atrapalhar a cicatrização e a recuperação do paciente, tá? Então, o que é o que é? Parece uma sanfona, mas não toca nada. E a pista é indicado quando o paciente faz uma cirurgia e precisa drenar substâncias que vão atrapalhar a cicatrização e recuperação do paciente. Vocês têm exatos 1 minuto. Acabou o tempo. Vamos lá. É o dreno de Portovac, né? Então, se você respondeu o que é esse cara aqui, né? É o dreno de Portovac. Ele tem a aparência de sanfona, né? E o seu nome termina com vac justamente porque ele trabalha com o vácuo. Então, o que isso significa? Quando a gente vai, depois que a gente faz o esvaziamento, a gente tem que amassar ele, né? Então, a gente aperta ele, deixa ele bem magrinho e tampa. Então, ele vai ficar, né, apertadinho. Como a função né, pede que ele volte ao seu tamanho original, que é esse, ele vai querer abrir, ele vai querer se soltar. Então, essa força que ele faz puxa a secreção, né, que tem dentro do paciente, que é o que eu quero que saia. Por isso que a gente diz que ele trabalha com o vácuo, tá bom? Então, aqui, ó, tem o vídeo, basta vocês clicarem no link para rever a forma de se esvaziar esse dreno aqui, tá? Que é tão utilizado, que é o dreno de Portovac, tá bom? Que é o que é? Seu nome indica que ela demora para sair, tá? Pista. Pode ser usada por homens e por mulheres. Seu uso é indicado em última necessidade ou em casos, né, de cirurgia, porque ela traz grande risco de infecção. É utilizada para drenar a urina direto da bexiga, tá? Então, seu nome indica que ela demora para sair. O que é o que é? Vocês têm 1 minuto para adivinhar qual é esse item.
Acabou o tempo. Se você respondeu sonda vesical de demora, você acertou, né? Então, essa é a sonda vesical de demora, ou SVD. Ela pode permanecer no paciente durante várias horas, dias ou semanas, tá? Em caso de uso contínuo, ela deve ser trocada de 20 a 30 dias, tá? Não pode passar desse prazo. O procedimento de passagem da sonda é restrito ao enfermeiro, mas é amplamente auxiliado por auxiliares e técnicos. Então, ela tem, né? Aqui a via onde nós conectamos o saco coletor e a via onde a gente insufla o balonê, né, que fica aqui, né, ele é insuflado e aí faz com que a sonda fique presa dentro da bexiga do paciente, tá bom? Todos esses itens que nós estamos vendo, né, que nós estamos fazendo esses exercícios, eles estão em 3 apostilas, né, divididos em 3 apostilas para vocês que nós vimos no primeiro módulo, ok? Encontre o erro, tá? Muito fácil essa aqui, muito fácil. Muito bom. Vamos lá então, hein? Onde está o erro? A mesma coisa do outro exercício. O dispositivo ele não corresponde com a forma que ele é utilizado, né? Então, esse dispositivo aqui está falando justamente desta sonda, que é a sonda vesical de demora. Né? Eu acabei de falar para vocês do balonê que nós insuflamos, que mantém a sonda presa dentro da bexiga. Então, ó, o balonê aqui, ó. Essa imagem aqui é uma sonda vesical de demora, ela permanece no paciente, né? Então, aqui para vocês, ó, sonda vesical de demora, que tem esse balãozinho aqui. Essa aqui, né, do cantinho, ela é uma sonda vesical de alívio, né? Por que alívio? O próprio nome já diz, alívio vem de aliviar. Então, ela é passada somente para eu esvaziar a bexiga naquele momento. Observem que ela não tem via para insuflar balão, nada. Então, o que acontece? Por exemplo, o paciente chegou com problema, precisa fazer um esvaziamento de urina naquele momento, a gente passa essa sonda, esvaziou a bexiga, a gente já tira, né? Essa sonda, né, de alívio, ela não fica dentro do paciente, né? Então, por isso, o nome alívio. Tanto o processo de sondagem vesical de demora como o processo de sondagem vesical de alívio é um procedimento estéril. Então, a gente não pode, durante a passagem, de maneira nenhuma, tocar na sonda com luva de procedimento. A gente tem que utilizar uma luva estéril para fazer esse processo, tá bom? Bom, vamos para o próximo aqui, ó. A forca. Qual é o nome desse item? Vocês têm 1 minuto para responder.
Acabou o tempo! E você acertou se você respondeu dreno de tórax, tá? O dreno, na verdade, é essa ponta que tá aqui, né? Esse aqui é o frasco utilizado no dreno de tórax. Mas esse frasco, ele é bem característico do dreno de tórax. Então, a gente vê o frasco, a gente já sabe que o paciente está com dreno de tórax. Esse dreno, ele pode ser utilizado entre as pleuras ou no espaço do mediastino, tá bom? Um espaço ou outro. Para manutenção dele, a gente não pode esquecer de trocar o selo d'água, de fazer a manutenção do selo d'água, tá? Então, também o dreno tem lá as explicações mais detalhadas para vocês sobre eles no material, né, do módulo passado, né, em uma das 3 apostilas onde nós falamos sobre os itens. E aqui, se você clicar no link, você vai ver o vídeo da troca do selo d'água, tá ok? Ó? Então, esse aqui é o dreno, tá? Aqui a gente tem ele de vários tamanhos diferentes, né? E aqui o selo d'água. O selo d'água é uma quantidade específica de água que é pré-determinada para nós, né? Através, né, da prescrição médica de acordo com o tamanho do frasco. Então, varia, né? Do tamanho do frasco para determinação do selo d'água. Por quê? Porque essa parte aqui que sai do dreno, ela tem que estar submersa, tá bom? Então, não pode, tá, estar para cima, ela tem que estar submersa. Porque senão, o conteúdo que o dreno conseguir, né, expelir, se não, se o conteúdo, né, o sangue, o ar, a secreção, tudo que está atrapalhando o pulmão, se não tiver, se essa ponta não tiver submersa, o que vai acontecer? Ela vai voltar quando o pulmão inspirar, né? Então, toda vez que a gente respira, né, quando você expele o ar, a secreção, o ar é empurrado para cá. Como ele vem para cá e para na água, ele não volta. Se não tivesse na água, ele iria ser expelido durante a expiração e quando a gente puxasse o ar, ele ia voltar. Por isso a importância, né, do selo d'água, tá bom? Eu aconselho vocês a clicarem no link para assistir o vídeo, ok? Outra coisa muito importante com relação ao dreno de tórax, né? Essa água que vem aqui dentro não é qualquer água, tá bom? É uma água também estéril, tá ok? Então, isso também é pré-determinado pela instituição aonde você está trabalhando. Aqui tem outra imagem do dreno de tórax em uso, né? Então, tá drenando aqui sangue. Lembrando que ele não drena só sangue, tá? Ele pode drenar também ar, água, pus, né? Mas por ele também sai ar. Se o paciente estiver com ar dentro das pleuras, né? O dreno de tórax ajuda a eliminar esse ar. E aí é possível a gente ver o selo d'água borbulhando, porque o ar é empurrado e ele vem direto para cá. E aí dá para ver, né? Borbulhar o selo d'água aqui, tá bom? Aqui o local de incisão, né? Ó, onde o dreno foi colocado, tá? É bem parecido com essa situação aqui, ó. E aí, né, por último, mas não menos importante, a gente não podia deixar, né, passar sem ter uma palavra cruzada, né, sem fazer uma palavra cruzada, né. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar a musiquinha rolando por 1 minuto, né, só para, né, pra gente fazer um clima, mas eu aconselho vocês a pausarem o vídeo, né, eu não vou deixar rolando porque senão, né, muito tempo. Então, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo, fazerem com calma todos os itens, né? E depois que já tiver os itens feitos, vocês despausam para ver a resposta, tá bom? Eu vou deixar 1 minutinho rolando aqui só para, né, para vocês entenderem aí o momento exato de pausar. E aí, quando vocês terminarem de fazer, vocês podem despausar, ok?
Bom, vamos lá. Vocês devem estar pensando, né? Quanta coisa, né? É muita coisa para fazer de uma vez. Então, vamos fazer por partes, tá? Vamos começar pelos dispositivos que são semelhantes, né? Então, quais que são semelhantes? Esses dois aqui, ó, a gente falou deles pra caramba recentemente, né? Que é o Scalp e o Gelco, né? Então, aqui, ó, eu tenho o Gelco e o Scalp. E o Scalp, ok, ó? Scalp e Gelco, tá? Depois, a gente pode, né, ir por outros itens, né, que são, assim, semelhantes. Por quê? Porque são, assim, dispositivos utilizados em muitas técnicas, né, muitas situações. Então, a gente tem aqui, né, o hamper, né, ó, que sem o hamper a gente não é nada, né, é nele que a gente coloca as rouparias, né? Então, é no hamper que a gente coloca a camisola usada do paciente, lençol, coberta que foi utilizada. Então, tudo que é rouparia do paciente a gente coloca no hamper, né? Depois a gente tem a outra aqui do ladinho, que é a cubarrim, que também é muito utilizada para diversos procedimentos, né? Então, é um item, assim, muito utilizado. E o biombo, né? Se sem o hamper a gente não é nada, imagina sem o biombo, então, né? O biombo é o cara responsável ali por manter a privacidade do paciente, né? De extrema importância. Depois, como itens semelhantes, nós temos, né, aqui em cima, né? São dois dispositivos de auxílio, né, da parte ventilatória. Então, eu tenho a máscara não reinalante, né? Então, a máscara não reinalante e a cânula orofaríngea de Guedel, né? Então, aqui na legenda, ó, vocês tinham, os espacinhos em azul era, né, a separação entre as palavras, e aqui as sílabas, né? Ou palavras. Então, a máscara não reinalante, né? Então, tá aqui para vocês, ó. A cânula orofaríngea de Guedel, tá? Ó. Então, tá aqui para vocês, tá? Se você colocasse aqui cânula de Guedel, também estava certo, não tinha problema, tá? Então, são dois dispositivos aqui semelhantes. Depois, a gente tem também, como dispositivos semelhantes, aquilo que é utilizado na parte de auxílio vesical, né? Então, a gente tem o Uripen, né? Que é esse cara aqui, ó, a flechinha dele aqui, ó. O Uripen, que é um dispositivo não invasivo, né, para coleta de diurese masculina. Então, ela é muito semelhante a um preservativo, né? Então, é dessa forma que a gente faz a fixação no paciente, né, como se fosse um preservativo. No material, né, naquelas apostilas de itens, tem bem detalhado para vocês como que a gente faz, como que nós fazemos a fixação, né, desse item. E ele é mais seguro que a sonda, porque ele é não invasivo, ele não entra na uretra do paciente, ele fica ali por fora e consegue captar a diurese do mesmo jeito, tá? E aqui a gente tem o saco coletor, né, ó, saco coletor. O saco coletor ele é importantíssimo também. Por quê? Porque é ele que fica grudado na sonda vesical de demora, né, que a gente viu nos exercícios acima. Então, a gente conecta o saco coletor na sonda vesical de demora, e aí aqui, como ele é transparente, a gente consegue ver a coloração, o aspecto e a quantidade de diurese que foi desprezada, bom? E por último, mas não menos importante, nós temos esses dois itens aqui, né, ó, que é o dreno de Penrose, tá, ó, é um dreno muito simples, ele não tem frasco coletor. A gente acaba adaptando aquela bolsa de colostomia, né, aquela transparente, para fazer a captação das secreções. Então, ele é um dreno bem simples. E essa aqui é a sonda retal. Ela parece um pouco com a sonda vesical de alívio, né, mas ela é um pouquinho mais curta, tá, do que a sonda vesical de alívio. Então, é a sonda retal, que é utilizado ali para fazer lavagem, né, lavagem intestinal, enema, clíster, tá? Então, tá aqui para vocês a resposta, né, de todas as palavras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da forma que foi o exercício. Obrigada,
Até a próxima e não se esqueçam de assistir a segunda parte da aula de hoje. E o pessoal que, né, assistiu o vídeo precisa dar ok nas duas partes. Dá ok nos comentários nessa primeira parte e o ok nos comentários na segunda parte. Tá ok? Muito obrigada, gente, e até a próxima.